Olá, sejam bem-vindos ao canal oficial da Associação Brasileira da Indústria Gráfica de São Paulo, Abgraf Nacional, Abgraf São Paulo e Sindigraf. Hoje, no programa Impressões, vamos ter uma conversa especial com o empresário do ramo industrial, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Seja muito bem-vindo, Rafael Cervoni. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, especialmente num setor importante como o setor gráfico. Prazer é todo nosso e para iniciarmos, a você que nos acompanha, essa jornada do Rafael é admirável. De 35 anos de trabalho na indústria têxtil, proprietário, acionista e diretor industrial de empresas. Também presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo, Sinditêxtil. Dentre tantos outros cargos de liderança, inclusive, entusiasmo e expertise para o mercado. Quem vai costurar essa estrada é ele, o próprio Rafael. Que bom. Estamos aqui numa jornada que eu nem lembrava que eram de 30 e tantos anos, né? Passa tão rápido, né? E é isso mesmo, comecei minha vida empresarial inspirado na minha família, né? Tenho bisavós, avós, pais que vêm da indústria, né? Então nasci dentro de um galpão industrial, né? E isso contamina o DNA positivamente, então é muito bom. Inspirador, inclusive. E experiência também no comércio exterior. Foi membro do Conselho do Comércio Exterior do Ministério da Economia, o CONEX, que é um órgão que assessora o Comitê Executivo de Gestão do Conselho, né, de Ministros da Câmara de Comércio Exterior. Enfim, foi membro também do Comitê de Gestor do Programa de São Paulo da Export. Enfim, tantas funções determinantes para significativas contribuições para as atualizações do mercado. Não é mesmo, Rafael? É verdade. E o mercado cada vez mais dinâmico, né, Kelly? Num momento disruptivo, acelerado pela Covid, inclusive, né, de tantas tecnologias que foram aceleradas nesse interim, né? Então, a gente tem que hoje, nas entidades, por exemplo, pelo lado da Fiesp, a gente tem um trabalho muito grande na educação, com as escolas do SESI, das escolas do Senai. E hoje você tem numa escola do SESI um aluno de 4º ano que vai até o 3º colegial. Você tem que, em primeiro lugar, trabalhar os professores, a capacidade humana dos professores para reter a atenção dos alunos, né? Porque os alunos não precisam mais do professor para ter informação. A informação está na palma da mão. O professor tem que ser um tutor agora, ele tem que manter a atenção focada do aluno. Isso é um desafio para um aluno que está na 4ª série, quando ele se formar no 3º colegial, para uma profissão que hoje não existe, mas até ele chegar no 3º colegial provavelmente seja criada, inventada, e outras que hoje existem não existirão mais. Então a forma de você trabalhar a cabeça do aluno e os skills do aluno é muito diferente. Aliás, a pandemia mostrou isso, né? A importância dos soft skills, às vezes ainda mais importantes do que as habilidades técnicas do aluno, né? Então isso é muito relevante. A resiliência, a capacidade emocional dele, a flexibilidade, a versatilidade, a capacidade de lidar com diversidade de idade, diversidade de gênero, diversidade de cultura, diversidade de gerações, né, que você tem hoje no ensino e dentro de uma mesma empresa, né? Então isso mudou e muda rapidamente. Citando então o sistema, com certeza do sistema de ensino, pensando em educação, com a pandemia as pesquisas apontaram um gap de 10 anos no ensino de escolas públicas do Estado de São Paulo e analisando a rede, inclusive, do ensino do sistema SESI São Paulo e todo o seu know-how, né, identificou no SESI um gap de apenas 2 anos, né, com esta crise. Então, com essa estrutura, foi desenvolvido um projeto de capacitação para a transferência deste padrão de qualidade para as escolas públicas, juntamente com algumas entidades, dentre elas a Fundação Roberto Marinho, Ayrton Senna, enfim. Rafael, comente sobre este projeto que certamente ajudará a educação brasileira. Como você lembrou bem, Kelly, os números são assustadores, né? Dados da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo apontam esse gap. No exame do SARESP, um aluno de 3º colegial faz o exame e a percepção dele de aprendizado equivale a até 10 anos para baixo. É muita coisa. Nas nossas escolas do SESI,
Nós que não paramos mais do que 15 dias, acho que nem isso paramos, quando entramos em lockdown rapidamente, nós fornecemos computadores para os alunos que não tinham, fornecemos internet nas casas dos pais, dos alunos que não tinham muitas vezes para poder fazer um online. Então nós praticamente perdemos meio mês, né? E mesmo assim o gap foi de 2 anos. Então se nós não trabalharmos imediatamente essa questão, nós corremos o risco iminente de perdermos uma geração. E aí o estrago é muito mais profundo, né? Então nós nos unimos rapidamente a essas grandes fundações, nós tivemos a oportunidade de trazermos um grande profissional, que é o Risolia, que foi secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Em 2 anos ele tirou o Rio de Janeiro do penúltima posição, do penúltimo lugar, para segundo ou terceiro colocado. Então é um trabalho em pouquíssimo tempo. E ele estava hoje como CEO da Fundação Roberto Marinho. A família Marinho cedeu esse funcionário para nós, nós contratamos, e hoje ele coordena esse projeto, que vai mesmo a transferência de know-how, de ensino do SESI e do SENAI para o setor público, mas não é isso somente. Nós vamos ter tutores, nós vamos ter ensino online, nós vamos usar as estruturas das fundações e das nossas escolas, nós vamos usar o know-how da faculdade do SESI, que nós temos para formar formadores, ou seja, formar professores. Nós vamos atualizar a metodologia de ensino dos professores também. Nós vamos ter um reforço de ensino nas escolas, nós vamos fazer MBA para os diretores de escola. Nós fizemos uma pesquisa do que faz diferença numa escola pública muito eficiente e uma outra muito pouco eficiente. E o resultado foi a figura do diretor da escola. Quando ele é muito competente, mesmo sem dinheiro, sem recursos, ele consegue dar um resultado bastante significativo. Então, esse trabalho que nós vamos fazer agora, e nós temos uma ambição de em até 5 anos transformarmos o ensino público do Estado de São Paulo no mesmo nível do Chile, e depois vamos buscar a Coreia do Sul. Então é algo bastante ousado, mas factível. Padrão de excelência e qualidade, certamente uma solução para a nossa educação brasileira. Sem dúvida. Parabéns por estar à frente, né, de todo esse projeto, certamente. E também a Ciesp lançou, né, no início de maio, o projeto Jornada da Transformação Digital, que pretende oferecer consultoria e suporte profissional para que 40 mil indústrias paulistas modernizem seus sistemas nos próximos 4 anos. A entidade estima que o impacto dessa mudança possa aumentar em até 50% a produtividade das empresas que aderirem à transformação. Como foi desenvolvido esse projeto? Olha, esse é um projeto conjunto Fiesp, Ciesp e especialmente Senai. Nós e o Sebrae também é um parceiro fundamental. Nós identificamos que nesse momento tem 2 gaps, da educação, como nós comentamos há pouco, e a perda da produtividade, que afetou o país. Um país não improdutivo gera queda de produtividade na indústria. E nós precisamos recuperar isso rapidamente. Até porque vários fatores. Tivemos lockdown, tivemos parada, tivemos redução de pessoas disponíveis na produção. Agora, com a guerra na Ucrânia, tivemos isso ainda mais acelerado, ainda com uma crise de Covid na China que retardou o seu problema lá e agora interrompeu as cadeias globais de fornecimento. Então nós temos que, a primeira coisa que nós identificamos foi como é importante a indústria para um país. Isso é o principal, né? Países que se desindustrializaram agora estão muito mais fragilizados. Países que estavam dependendo radicalmente da Ásia, especialmente da China, agora estão sofrendo. Eu participo de reuniões da ONU através do B20 e da OIT. O B20 é o grupo do G20, dos 20 maiores países do mundo, para o setor privado. E ali, claramente, a discussão com o ministro do Estado, ministro da Economia, ministro da Indústria, de todos os países do G20, mostra claramente que a guerra comercial entre Europa, Estados Unidos e Ásia se dará muito mais agora, não se dará mais por políticas econômicas, mas se dará através de políticas industriais. Então é importante que a gente tenha o reconhecimento da importância da indústria. Países que se desindustrializaram, com um PIB per capita ano abaixo de 25 mil dólares, quebraram a cara. Eles só fizeram isso acima dos países desenvolvidos. E mesmo esses estão se reindustrializando. Olha na Europa, Estados Unidos, olha na Europa,
quem carrega a Europa nas costas é a Alemanha, e é porque tem uma indústria forte, pujante e que permite isso. Nós vamos ter também um reflexo disso agora, Kelly, na educação. Talvez seja uma das maiores benefícios que o presidente Temer nos trouxe, que é a reforma do sistema do ensino médio. Agora nós vamos ter a quinta via, que é a tábua de salvação da Alemanha, da Áustria, da Suíça, que é o estudo, o ensino médio atrelado ao estudo técnico. É o que a gente faz nas nossas escolas do SESI. Depois da 7ª série, o aluno fica meio período no SESI, meio período no Senai, faz o curso técnico, pode se especializar e fazer um mestrado, um doutorado nas nossas faculdades. Isso traz uma empregabilidade brutal para os formandos, né? Eles se empregam muito melhor, com salários maiores, então isso é um ponto importante. E isso vai ajudar também na jornada da transformação digital. Voltando à tua pergunta inicial, nós vamos fazer então um trabalho de ganho de produtividade e competitividade. É uma jornada, porque nós temos empresas de níveis de maturidade diferentes. E o foco desse trabalho é justamente o nível de empresas que foi mais bombardeado na crise seguida de Covid, que é a micro, pequena e média empresa. Empresas com faturamento até 8, 10 milhões de reais. Nós vamos ter um atendimento gratuito para essas empresas, isso é muito importante. São 8 etapas, começa pelo diagnóstico, passa na segunda etapa pela estratégia, a discussão da estratégia da empresa. Nós nunca entramos na estratégia, dessa vez nós vamos entrar na estratégia da empresa. Depois ele começa a usar ferramentas de melhoria da sua produção, onde começa a atacar produtividade, layout. Nós podemos oferecer o gêmeo digital, você digitaliza a empresa e você simula melhorias no computador antes de aplicar na prática. O sistema te fornece os problemas, você corrige os problemas, depois vai na prática e implementa. E aí já dá um ganho médio de 40%, 50%. Tem empresas que superaram os 50%, chegaram a 60%, 65% de ganho de produtividade. Aliás, a gente garante que no mínimo ele vai ganhar 20%. Então, e de graça, né? Depois ele começa a colocar sensores, a digitalizar, a fazer automação, a integrar os sistemas, depois ele vai para a indústria 4.0, então ele tem uma jornada. E a partir da 5ª, 6ª etapa, aí ele vai ter que desembolsar algum valor, e para isso nós estamos buscando financiamentos baratos que ele pague com o ganho da produtividade que ele vai obter. Então é um programa fantástico, eu convido você que está nos assistindo aqui a procurar a diretoria regional do CIESP em sua cidade, ou procurar os nossos diretores regionais do Senai, que para inserir nessa jornada que é fantástica. Certamente. Olha que recado especial a você que nos acompanha. A tecnologia certamente nos assusta, mas, portanto, eis a oportunidade para que as empresas de todos os portes, aliás, né, específicos, né, pequenos e micros pequenas e médias, possam receber todas essas orientações de melhorias, enfim, tudo de forma gratuita. Não perca essa oportunidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre o mercado competitivo. Por um lado, os produtos subfaturados, com contrabandos, enfim, alta demanda de produtos asiáticos, inclusive, onde notamos alguns empresários até desequilibrados. E, enfim, quais os principais fatores sobre o mercado? A globalização, as leis trabalhistas, leis ambientais aqui do Brasil, debruçados inclusive na nossa burocracia tributária. Será que seria um produto ou um problema interno? Olha, é um problema global, mas eu diria que 70%, 80% dos problemas que a gente vive hoje são problemas que nós mesmos produzimos, né? O Brasil tem suas jabuticabas, né? Se você comparar a competitividade, se produzir no Brasil, comparado a produzir o mesmo produto em países de mesmo tamanho do Brasil, semelhantes ao Brasil, que estão na OCDE, a diferença é uma diferença de 1 trilhão e 500 bilhões de reais em vários aspectos que você mesmo comentou. Dificuldade de abrir e fechar uma empresa, a questão tributária, questão trabalhista, a insegurança jurídica, enfim, é um arcabouço que somado dá 1,5 trilhão de reais. E isso nós temos que atacar. É essa mandala que nós trabalhamos com o governo, especialmente com o ministro Paulo Guedes.
E é a agenda da competitividade que nos empurra para a falta de produtividade, para a falta de competitividade. Isso nós temos que resolver. E temos que resolver uma questão importante que você colocou, que é a questão tributária. Nós precisamos de uma reforma tributária, mas uma reforma que simplifique a vida do empresário. Produzir no Brasil não é fácil, não é simples. Produzir no Brasil traz uma loucura, um pandemônio burocrático e tributário que os nossos concorrentes não têm. É a bola de chumbo que cita sempre o ministro Paulo Guedes. E nós temos que resolver. E os governos, e o Congresso, e o Judiciário têm que ter também em mente o senso de urgência. Desde que eu tenho 54 anos, desde que eu nasci, eu vivo escutando que o Brasil é o país do futuro. O jovem hoje não aceita mais isso. Ele deixa o Brasil porque ele não aguenta mais esperar para acontecer. A gente perdeu gerações, há 40 anos a gente não cresce. E isso causa uma perda de energia violenta. Então nós temos que resolver esse problema. E a reforma tributária tem que simplificar, tem que tirar a insegurança jurídica e tem que reduzir a tributação. O que o governo precisa entender é que se você tributar menos, mais pessoas contribuem. Você citou um problema que é um inferno no Brasil, que é a informalidade. Você tem a falta de isonomia competitiva entre o cara que produz lá fora e o cara que produz aqui dentro. Você tem a sacanagem, que é o subfaturamento, o dumping, as práticas desleais de comércio, que também concorrem deslealmente com os produtos aqui dentro. Além disso, você tem a guerra tributária entre os estados da federação, 27 legislações tributárias diferentes no Brasil, num país continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ninguém entende esse pandemônio. Isso leva a você ter mais pessoas na sua equipe tributária e jurídica na equipe de desenvolvimento de produtos. Isso é um nonsense total. Então nós precisamos resolver essa questão. E precisamos de uma reforma administrativa para fazer o Estado brasileiro caber dentro do país. Nós temos um Estado ineficiente e excessivamente inchado. E isso custa, e para pagar essa conta tem que aumentar imposto. Então não é por aí. E um raciocínio muito simples, que há muito tempo se sabe, é que se você cobra menos, um valor menor de tributos, a arrecadação aumenta, fica mais justa, fica mais factível e reduz a vontade do sonegador em sonegar. Porque o risco, quando o risco é muito grande e o benefício é pequeno, você tende a não fazer alguma sacanagem. Então é isso. Agora, você tem o agro que paga 6%, e a indústria que, do outro lado, não estou criticando o agro, eu acho que o modelo deles é campeão, tá aí, o agro é pop. E do outro lado você tem a indústria que representa hoje 11% do PIB e que arrecada 1/3 dos impostos totais do Brasil. É muita carga para um cara só. Então nós temos que equalizar isso e a solução é reduzir o imposto, não aumentar do agro, mas reduzir. Você tem indústria, serviços, comércio pagando e o agro pagando equanimemente. Eu acho que é por aí. E, Rafael, com as tendências mundiais, diversidade ambiental, sustentabilidade, qual é a sua visão de futuro para o modelo de negócio do ramo têxtil? Olha, o ramo têxtil é um ramo bastante diverso, né? Quando eu me formei em engenharia têxtil lá em 1987 ou 1988, aquilo que eu aprendi hoje já mudou radicalmente, né? Hoje você tem uma roupa que tem funcionalidades, né? São os smart textiles. A indústria em si mudou muito. Nós estamos falando da indústria 4.0. Hoje, quando você comprava uma roupa, não muito tempo atrás, você escolhia a moda primavera, verão, outono e inverno, não era assim? Depois isso foi mudando para fazer a cada 2, 3 meses, depois a cada mês, aí você tinha que mudar a vitrine para manter as vendas acesas, né? Toda semana, depois todo dia, e hoje você, através do seu iPad, do seu celular, você escolhe uma roupa, você faz a roupa sob medida para você, pode até assinar essa roupa, e em até 2 horas essa roupa será produzida e entregue provavelmente através de um drone na sua casa. Então isso muda completamente a forma como você enxerga a indústria em si. Então a estratégia de produzir na Ásia ou na China e distribuir para o mundo muda radicalmente. Nós estamos falando de produção do nearshoring, de você produzir próximo ao seu consumidor final,
dentro de um bairro, porque essa nova indústria não gera poluição atmosférica, não gera ruído, não gera efluente, não gera resíduo sólido. É um novo método, né, que é produzir em escala sob medida. Isso é diferente. Isso é diferente. Você fez a sua roupa com o seu design ou o design que você buscou na nuvem. E o metaverso entra em toda essa conversa. Você pode ser várias Kellys com personalidades diferentes no metaverso, usando roupas diferentes, e isso vai movimentar a economia de outra forma. Talvez o metaverso agora seja a evolução natural do e-commerce, né? E se você for na Escola Francisco Matarazzo, aqui em São Paulo, você vai ver exatamente essa indústria, que é muito menor, com muito menos intermediários, que em 18 minutos, sem intervenção humana nenhuma, te produz essa roupa sob medida, entregando com drone. Então, esse futuro que a gente está vislumbrando para a indústria têxtil é um futuro que já está acontecendo, porque a sua roupa já está com sensores monitorando a sua saúde, atrelado ao seu dispositivo portátil, seja o iPad, seja o celular. Ele está com inteligência artificial cruzando as informações com os seus médicos e com os exames que você fez, monitorando a sua qualidade de sono e te dando dicas de como melhorar a sua vida. E a roupa também dentro da fibra, a fibra armazenando energia e armazenando dados. Então, esse futuro já acontece hoje. Brilhantemente, surpreendente e que fala inspiradora. Muito obrigada por sua participação aqui na TV Abgraph. Sempre será muito bem-vindo, não é mesmo, minha gente? E sempre que você me convocar, eu venho com a maior felicidade e alegria num público tão seleto assim. Obrigado pela oportunidade. Bom, o programa Impressões fica por aqui. Aproveite, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite a oportunidade, acione aí o sininho, deixe o seu comentário e sua dúvida também. Nos encontramos aqui na TV Abgraph. Até a próxima!